O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, suspendeu um ministro que, olha, cá entre nós, a essa altura aqui do campeonato, um ministro deu uma entrevista para uma emissora de rádio em Israel, sugerindo a utilização de bomba nuclear na faixa de Gaza. O Luca Bassani, ao vivo, direto da Alemanha, vai explicar tudo direitinho para a gente. Luca, boa tarde para você por aí já, ou ainda bom dia. Aqui, 7h55, horário de Brasília, meu amigo. Aqui já é boa tarde, Rafael, mas bom dia a você, a Lívia e a todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta semana. Nós vemos que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tomou a decisão, então, de suspender das reuniões de gabinete o ministro do Patrimônio de Israel, que fez uma declaração a um jornalista durante o último final de semana sobre a possibilidade de se utilizar bomba nuclear, uma bomba atômica em Gaza. Ele foi questionado, inclusive, sobre o que isso poderia trazer de efeito para os próprios reféns israelenses e de outros países que continuam na custódia do Hamas, que são cerca de 240 pessoas, e ele respondeu falando que numa guerra muitos têm que se acostumar com as perdas e que não vê o porquê a vida dos soldados israelenses valham mais ou menos do que a vida de qualquer refém que foi levado pelo Hamas. Isso teve um efeito muito negativo interno, no aspecto de como as famílias dos reféns receberam isso e também os blocos mais moderados da política israelense, mas também uma repercussão extremamente negativa no exterior, principalmente entre os países árabes e muçulmanos, que disseram que essa fala ela é uma fala comprovatória de que Israel de fato tem bombas atômicas. Muitos consideram isso como um fato, mas Israel nunca admitiu publicamente possuir essas ogivas. De qualquer maneira, nós vemos que a guerra tem se passado por um processo de escalada com intensos bombardeios, e nós vemos que muitos países fazem cada vez mais apelos para esse cessar-fogo, a ponto de que a população civil possa sair da faixa de Gaza e viver em segurança. Segundo o exército de Israel, a faixa de Gaza foi então cortada em duas, foi dividida em duas, já que os soldados chegaram no mar Mediterrâneo e, portanto, o norte de Gaza e o sul de Gaza já estão divididos, o norte já completamente circulado pelas forças israelenses que pretendem chegar cada vez mais no centro e desmantelar as estruturas dos túneis do Hamas. Ao mesmo tempo, nós vemos que essas falas não ajudam muito no aspecto da imagem que Israel tem tido perante essa guerra, na guerra midiática também que acontece fora do campo de batalha, já que muitas manifestações pró-Palestina aconteceram na Europa e em todo o mundo durante este final de semana. Vale mencionar que a utilização da bomba atômica aconteceu apenas em 2 ocasiões na história, as 2 no Japão, e desde então, ainda bem que não foi utilizada em combate em nenhuma outra ocasião. Nós vamos continuar acompanhando, vendo se isso terá repercussões, no aspecto da geopolítica internacional e como também se dará a saída dos estrangeiros durante essa semana, já que houve pequenas mudanças durante o último final de semana. Ô, Luca, nesse fim de semana, Israel admitiu ataque a ambulâncias em Gaza. Isso impediu ou suspendeu momentaneamente, espera-se, a saída de pessoas que estão na faixa de Gaza para o Egito. De que forma esse ataque foi interpretado aí na Europa, meu amigo? Olha, Rafael, desde que nós observamos que muitas das estruturas civis estão sendo atacadas, não só escolas, mesquitas, igrejas, inclusive o campo de refugiados, com a própria admissão de Israel, isso repercute sempre de maneira muito negativa e muitas pessoas se juntam a esse coro pedindo o cessar-fogo. Segundo a versão israelense, essas estruturas elas estavam escondendo parte da infraestrutura militar e dos próprios terroristas do Hamas e, portanto, esse ataque seria justificado. Mas em uma guerra em que é transmitida 24 horas, com tantas imagens horrendas, de ambos os lados, de pessoas morrendo de forma cruel, muitas crianças, mulheres inocentes, isso acaba não sendo justificado na visão de muitas pessoas que, como eu disse, vão se juntando a pressionar os seus governantes, inclusive fizeram com que nos Estados Unidos a pressão fosse tanta que Antony Blinken viajasse para o Oriente Médio, assim como o fez durante os últimos dias. É uma situação extremamente difícil e muitos não sabem quando essa situação terrível vai acabar, mas esperamos que em breve possamos vir aqui noticiar o final desta guerra para toda a nossa audiência.